Saudações, o meu nome é Gabriel Victor, eu sou aluno na Universidade Federal de Juiz de Fora, graduando no curso de Administração, e junto de outros professores, mestres e doutores, confeccionamos o artigo E agora José, que caminho seguir para obter acessibilidade no pequeno varejo? Sendo que o objetivo do trabalho é identificar os critérios de acessibilidade adotados pelo varejo de Governador Valadares, segundo a norma brasileira ABNT 9050. De acordo com o Censo Nacional de 2010 do IBGE, cerca de 24% da população brasileira apresenta algum grau de dificuldade em pelo menos uma habilidade física ou possui deficiência mental ou intelectual. Elas enfrentam problemas de acessibilidade que permeiam diversos aspectos da compra no varejo de loja física, incluindo dificuldades com estacionamento, entrada no estabelecimento, circulação por pisos e corredores inadequados até o acesso ao banheiro. Além disso, as barreiras socialmente construídas colocam a pessoa com deficiência diante de profissionais despreparados para atendimento às suas necessidades, bem como de outros consumidores não deficientes que possuem dificuldade em compartilhar ambientes com pessoas com deficiência. Assim, para saber se o varejo de Governador Valadares está preparado para atender essas pessoas, essa pesquisa foi guiada pelo seguinte problema: quais são os critérios de acessibilidade adotados pelo varejo de Governador Valadares? O município possui cerca de 79 mil pessoas com alguma dificuldade física ou cognitiva, totalizando cerca de 28% da sua população, o que já é maior que a média nacional de 24%, onde o varejo corresponde a 65% do PIB municipal em 2017, segundo fontes do IBGE. Diversos autores contribuíram para a construção de nossas intenções com este trabalho e nos ajudam de alguma forma a compreender a importância e relevância das vidas que estamos lidando e de suas necessidades, pois mesmo no país que existam leis e estatutos, o Brasil ainda está longe de oferecer inclusão de pessoas com deficiências em um contexto de consumo. O pesquisador Elielson Damasceno, em seu artigo de 2013, nos dirá que os problemas começam a surgir exatamente de projetos que lidam com esse pré-requisito de acessibilidade, mas que englobam de forma unilateral apenas um grupo de consumidor dentre os vários que o Estatuto prevê, quase sempre aqueles que estão sob a condição de uma deficiência física e utilizam cadeiras de roda. Logo, aquilo que deveria se tratar de inclusão passa a carregar um leve tom de exclusão, apoiado em um estatuto que prevê igualdade a todos, e não a alguns. As experiências de consumo não se limitam a apenas aspectos funcionais e objetivos, mas sim ao todo envolvido. Cada detalhe é importante e capaz de gerar valor, seja ele físico, configuração de layout de estabelecimento, ou emocional, através de um bom dia acompanhado de sorriso. O ambiente social desempenha uma função ainda tão importante quanto o produto ou o serviço em si, pois é através da experiência de compra que o consumidor goza de sua autonomia, personalidade e valores. Adequações físicas e atendentes capacitados promovem não só o bem-estar ao público em geral, mas também a oportunidade de participação social das pessoas com deficiência e o exercício de sua autonomia, temas estes que afetam diretamente a forma como eles se enxergam perante a sociedade e diante de si mesmos. Com o propósito de identificar os critérios de acessibilidade adotados pelo varejo de Governador Valadares, segundo a norma brasileira 950, foi realizado um estudo de natureza descritiva quantitativa por meio de observação estruturada. E foi feito então um levantamento na Junta Comercial de Minas Gerais para identificar a distribuição de números de lojas ativas por bairros da cidade. Porém, tendo sido observado que o centro da cidade era a região com maior número de lojas e que os estabelecimentos dos bairros possuem características semelhantes às lojas do centro, optou-se por aplicar a amostragem por área no centro. O instrumento para registro das observações estava no Google Formulários. Ele consistia de 50 itens recomendados pela norma BNT para a verificação da acessibilidade em edificações, como pode ser visto no próprio slide. Esses 5 itens foram avaliados como inexistentes, inadequados, adequados e sem acesso. A opção sem acesso foi utilizada quando o pesquisador não teve acesso ao item nem mesmo para saber se ele existia no estabelecimento. Dos estabelecimentos sondados, no processo de amostragem definido, 56% podem ser considerados pequenos em termos de infraestrutura física, e médios 32% médios e outros 11% grandes. Conforme se observa nos gráficos, muitas evidências dos resultados da pesquisa emergem sobre as condições gerais das áreas de circulação e manobras das organizações em estudo quanto ao caráter à acessibilidade. Ao se dirigir às compras, é essencial que o consumidor possa ter acesso aos produtos disponíveis em prateleiras, gôndolas e mostruários no geral, e que possa fazê-lo com o mínimo de esforço ou risco na hora de retirar algum produto de sua plataforma, ou até mesmo antes de o fazer, sendo possível chegar até o produto. Mas nestes casos, apurou-se altos níveis de inadequações, sendo das quais que atendiam esses requisitos eram visivelmente referentes a farmácias ou lojas ligadas à saúde ou bem-estar. Na apreciação do requisito de informação e sinalização,
onde a norma ainda alerta, dentre outros pontos, sobre autoexplicação, perceptibilidade e legibilidade a todos, principalmente a pessoas com deficientes, os dados foram inquietantes. Evidencia-se que deve haver uma simbologia gráfica posicionada em locais estratégicos dos estabelecimentos, visando o bem-estar e a segurança dos cidadãos que se locomovem por todo o espaço interagindo com objetos à sua volta, evitando acidentes ou constrangimentos. Ter esses símbolos presentes indica a delimitação de elementos acessíveis ou utilizáveis por pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Na categoria Acesso e Circulação, considerou-se essa categoria de análise como a menos problemática, provavelmente por seu maior foco de fiscalização ativa dos órgãos públicos, como o Corpo de Bombeiros. Dessa forma, constata-se que 72% do varejo pesquisado atende esses requisitos mínimos, após que 26% ainda podem ser considerados inadequados. Um quadro no slide sumariza algumas das principais constatações da presente categoria analisada. De 191 lojas, apenas 14 delas detinham sanitários apropriados a pessoas com deficiência, alguns em dimensões mínimas. Uma parte até pode ser considerada adequada, mas na outra parte eram apertados e não se encontravam em tamanho ideal para uma manobra parada de cadeira de rodas, além de contar com apoios frágeis ou bambos. Essa situação é preocupante, pois podem ocasionar acidentes gravíssimos e situações constrangedoras. Enfim, no global das análises interpretadas sobre as categorias dispostas no que tange às condições de acessibilidade, a maior parte dos estabelecimentos de varejo sondados são preocupantes. São raras as lojas que contemplam as condições mínimas necessárias na compatibilidade com o marco legal do segmento, sendo estas as maiores. Isso gera prejuízos ao lojista, insatisfação aos clientes, menosprezo social às pessoas com deficiências e uma necessidade prioritária das condições de fiscalização e definições de políticas públicas dos entes governamentais. Todavia, entende ser o presente estudo um bom indicativo, tangível e comprobatório de que algo precisa ser feito para a geração de um bem-estar social coletivo de maior equilíbrio e dignidade humana. A má ordenação de layouts, bem como as falhas estruturais no estabelecimento no centro comercial de Governador Valadares, não se limitam somente a essa pequena amostra do país, mas também a outras diversas partes do Brasil, conforme identificado nos trabalhos de Mano Freitas e Melo ou Ferreira et al., e até mesmo de outras nações do primeiro mundo, como Anderlecht. Este resultado sinaliza o quanto precisamos avançar nas políticas públicas para além das normas legais, mas caminhando também no sentido de promover a conscientização da inclusão da pessoa com deficiência para que ela se torne prática social, um hábito. Essa pesquisa expõe um dilema urbano de como readequar cidades que têm uma estrutura comercial tão antiga, e neste caso, a fiscalização do pequeno e médio empresário, que por vezes pode não ser o proprietário do espaço físico da lógica, seria o suficiente para corrigir o problema? Aplicar sanções aos proprietários seria o melhor caminho? Ou a conscientização, bem como pressão social que exijam tais melhorias bastaria? Pesquisadores desenvolveram aplicativos para mapear a mobilidade de espaços urbanos, e a Internet of Things vem auxiliando na mobilidade dentro das residências. Mas será que tecnologia não se agregaria ainda mais à pessoa com deficiência? Como fazer valer a aplicação da lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência? O âmbito desse trabalho não pode responder a esses questionamentos, mas suas respostas dão continuidade à busca por uma mais dignidade a todos, independente da vulnerabilidade vivida, seja ela permanente ou passageira. Obrigado.